Nós, pastor Adriano e irmã Adriana, o baiano de Jequié e a paulista de Piedade, com Jesus de Nazaré, com a justiça e a verdade. Estamos lendo a palavra de Deus para o povo de Deus, a partir de Itapiraí, São Paulo, Brasil, neste dia 9 de agosto de 2017. Ministério tridimensional. Bíblia na rua, Bíblia na igreja, Bíblia na internet. Já lemos a Bíblia na rua hoje e agora estamos lendo aqui para você. Estamos no livro de Atos dos Apóstolos, a conversão de Cornélio, comandante do exército romano, recebeu a visita de um anjo, dizendo que Deus estava contente com ele, por causa das orações que ele estava fazendo junto com a sua família, e por causa da ajuda que ele estava dando para os pobres. E o anjo lhe disse para que ele mandasse chamar Pedro, que estava na cidade de Jope, ou Jope. E Cornélio mandou. Preparou alguns dos seus auxiliares e os mandou a buscar Pedro. E vamos ver o que acontece. Pedro está lá. Capítulo 10, verso 9, do livro de Atos dos Apóstolos. Deus também tem que preparar Pedro, para Pedro receber os emissários de Cornélio, porque Pedro não estava preparado para a missão, mas Deus faz o trabalho completo. Mandou o anjo falar com Cornélio, e agora também ele dá uma visão para Pedro, para esclarecer Pedro sobre a missão. Vamos ver. No dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho já perto de Jope. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas 4 pontas que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais de 4 patas, de animais que se arrastam pelo chão e de aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: Pedro, levante-se, mata e coma. Pedro, levante-se, mata e coma. Vamos ver a resposta de Pedro? De jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. A voz de novo falou com ele: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. É maravilha! Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levada de volta para o céu. Pedro começou a perguntar a si mesmo o que aquela visão queria dizer. Naquele momento, os homens que Cornélio havia mandado já tinham se informado sobre onde ficava a casa de Simão e estavam na porta. Eles chamaram alguém da casa e perguntaram: por acaso um homem chamado Simão Pedro está hospedado aqui? Pedro ainda estava pensando na visão quando o Espírito Santo disse: escute, estão aí 3 homens procurando você. Agora, apronte-se, desça e vá com eles. Vá tranquilo, porque fui eu que mandei que eles viessem aqui.
Então Pedro desceu e disse aos homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando. Por que vieram aqui? Eles responderam: nós somos mandados pelo comandante Cornélio. Ele é um homem bom, teme a Deus e é muito respeitado por todos os judeus. Um anjo de Deus mandou que ele pedisse a você que fosse até a casa dele para que ele ouvisse o que você vai dizer. Então Pedro convidou os homens para entrarem e os hospedou ali naquela noite. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. E alguns irmãos que moravam em Jope também foram. No outro dia chegaram à cidade de Cesareia. No outro dia chegaram à cidade de Cesareia. Cornélio e os parentes e amigos mais íntimos que ele tinha convidado já estavam esperando Pedro. Quando Pedro ia entrando, Cornélio veio ao seu encontro, ajoelhou-se e curvou a cabeça diante dele. Mas Pedro fez com que ele se levantasse e disse: fique de pé, pois eu sou apenas um homem como você. Eu sou apenas um homem como você. Eu sou apenas um homem como você. Pedro é apenas um homem como Cornélio. Antes ele pensava que ele era melhor do que Cornélio. Ele era judeu, povo separado, povo santo de Deus. Santo quer dizer separado. Os judeus eram separados, não se misturava com ninguém. E agora Deus dá uma visão a Cornélio, manda o anjo falar com Cornélio para chamar Pedro, para ir à casa dele, à casa de Cornélio, para dizer o que Deus queria dizer a Cornélio. Mas Pedro não estava preparado. Deus teve que preparar Pedro também. Deus teve que preparar Pedro, dando a Pedro uma visão, aquele lençol cheio de animais, todo tipo de animal. E a voz: Pedro, mata e come, pega, mata e come. Pedro disse: de modo nenhum, eu nunca comi coisa nenhuma impura ou imunda. E a palavra de Deus: não chame de imundo aquilo que Deus santificou, né? Está escrito aqui: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Deus purificou. Jesus veio para purificar tudo. Agora não há diferença entre o judeu e grego e o romano. Todos os seres humanos são iguais diante de Deus. O Evangelho veio para todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.